Quero ministrar nessa manhã uma palavra que vai gerar esclarecimento na sua vida espiritual. Eu queria pedir que sentássemos mais à frente, amém? Não tem necessidade de ninguém ficar lá no fundo. Se vocês ficassem mais à frente, ocupassem as primeiras cadeiras. A gente vai falar de um assunto interessante hoje, que vai abrir os seus olhos espirituais para a necessidade de você crescer espiritualmente. Existe uma necessidade de que venhamos crescer, e é o desejo de Deus que a gente cresça. E todo crescimento ele é doloroso. Não existe crescimento sem dor. Eu quero ministrar para vocês hoje um assunto interessantíssimo dentro do contexto de crescimento espiritual. E se você vai fazer anotações, o título é A Maturidade Espiritual. Essa é uma palavra, na verdade, para pessoas que já receberam Jesus e já aprenderam que precisam trilhar um caminho de santidade, um caminho de crescimento espiritual. Uma palavra para você que é filho de Deus e que está na igreja já. E hoje a gente vai falar um pouquinho, descrevendo o retrato um pouco dessa realidade em relação ao crescimento espiritual, falando de maturidade, falando de entendermos como podemos e o que podemos fazer para crescer. Nós temos ministrado isso numa série que temos ministrado na igreja nesses dias, e hoje eu quero ministrar esse ensinamento que você vai receber. Ele é um dos ensinamentos mais poderosos que eu já li na minha vida. Eu estava procurando esse ensinamento essa semana inteira e eu perdi o meu material, e eu consegui encontrar lá em Vitória da Conquista com uma pastora amiga nossa, que eu tinha passado para ela. Por isso que é bom você dar as coisas, porque você depois pode ter a possibilidade de encontrar novamente, né? Se eu não tivesse semeado na vida dela, não teria encontrado novamente esse estudo. E nós vamos falar um pouco sobre maturidade espiritual, amém? E o anelo de Deus é que todo filho de Deus cresça, todo crente cresça espiritualmente, tanto em quantidade como em qualidade. Todo crescimento espiritual é doloroso. E se nosso desejo é crescer, passaremos momentos difíceis para chegar a sermos maduros. Então, se você deseja crescer na presença de Deus, se você é alguém que está na igreja e você não quer ficar simplesmente o resto da sua vida sentado nas cadeiras, ocupando um espaço dentro da igreja para dizer assim, olha, eu congrego ali naquela igreja, mas você é alguém que deseja crescer espiritualmente e você quer fazer coisas para Deus e você quer ser usado por Deus, eu quero deixar bem claro que isso vai gerar dor. Você vai passar por momentos dolorosos, você vai passar por momentos de renúncia, e renúncia é algo que sempre dói. Você vai passar por momentos de decisões difíceis, você vai passar por momentos de afronta, você vai passar por momentos de decepção, você vai passar por vários momentos no seu processo de crescimento espiritual. E o interessante dentro disso é que existem duas formas de nós crescermos. Uma é com nossos erros, e essa é a forma mais difícil, ou a mais dolorosa. É quando a gente vai aprendendo com os nossos erros. E não só com nossos erros, né? Existe uma terceira forma que eu ia me esquecendo, que é crescermos olhando para os erros dos outros. Há um ditado que diz assim, que quem é sábio se espelha no espelho de outras pessoas. E existe a forma mais correta, e vamos dizer assim, a forma bíblica de crescer. Essa vai trazer dor também, mas ela é menos dolorosa do que essas outras duas, olhando os erros dos outros e nos seus próprios erros, que é tendo um mentor. O que é um mentor? É um líder, alguém que vai ajudar você a trilhar caminhos que você ainda não trilhou, mas que esse líder já trilhou, e que ele sabe que existem algumas situações em que ele é mais experiente que você, ele vai lhe instruir para que você não erre e não cometa os mesmos erros que ele cometeu. Essa é a forma mais fácil de crescer. Não que não vai haver dor porque estar debaixo de uma liderança sempre gera desconforto. Eu quero que você entenda um princípio que eu aprendi há pouco tempo
sobre liderança que eu nunca tinha entendido. Mas eu quero que você entenda isso, você que é líder e você que está debaixo da liderança. O seu líder, ele vai gerar desconforto na sua vida. O seu líder, ele vai gerar desconforto na sua vida. Seus amigos querem ver você confortável, o seu líder não, ele quer ver você crescendo. E todo líder de verdade, ele, em nome da amizade, em nome do apego à pessoa, ele nunca vai abrir mão do que ele acredita ser verdade, só porque a pessoa é amigo, só porque a pessoa tem um carinho com a pessoa, não. Ele vai sempre optar pela verdade. Os seus amigos, eles querem ver você bem, o seu líder quer ver você ótimo. Então, para que isso aconteça, a liderança, ela sempre vai gerar desconforto na sua vida. Se você quiser realmente se submeter a uma liderança, você estará sendo confrontado todos os dias a crescer. O seu líder vai fazer você, muitas vezes, ficar com raiva dele, chateado, porque as suas decisões que parecem mais corretas não serão aprovadas. E tudo isso que eu estou falando para você, eu já passei na minha vida como discípulo. Eu ainda passo até hoje. Então, esse entendimento de que termos um líder, né, o seu líder, ele vai sempre desafiar você e nunca vai respeitar os seus limites. Ele vai sempre querer que você vá além dos seus limites, porque ele sabe mais que você a capacidade que você tem. É como no filme Desafiando os Gigantes. Quem lembra do rapazinho que o técnico coloca uma venda nos olhos dele e coloca ele para atravessar o campo. E ele, eu não consigo, está doendo. E quando ele abre os olhos, ele já caminhou várias jardas. Ele foi além das suas limitações. O líder sabia que ele podia render mais. Então o seu líder, ele sempre sabe o quanto você pode produzir. E ele sabe se você está dando ou não está dando o melhor. E nesse processo ele vai desafiar você a crescer. Contudo, o crescimento espiritual é um processo de vários anos. Eu sou muito mais feliz hoje, depois de 17 anos servindo ao Senhor, do que quando eu me converti. Por algumas verdades, algumas realidades que eu hoje entendo que eu não entendia quando eu era novo convertido. E tem coisas que pareciam tão difíceis para mim quando eu comecei na minha fé, que hoje parecem tão fáceis. E surgiram outras coisas difíceis. E vai ser sempre assim. Então nós vamos falar hoje sobre maturidade, amém? O desejo de Deus é que você seja maduro. A palavra maduro no sentido bíblico, você vai encontrar Paulo falando isso em Filipenses. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ver Paulo, apóstolo, falando sobre isso que nós estamos tratando, sobre o alvo a ser alcançado, amém? Há uma meta, há um alvo que você precisa alcançar e que eu também preciso, que se chama maturidade espiritual. E aí ele falando sobre isso, ele diz assim, em Filipenses 3, versículo de número 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele fala que há um alvo a ser alcançado, e eu quero dizer para você que esse alvo não é o céu. Amém? Esse alvo é se tornar alguém maduro, alguém perfeito. Não perfeito no condicionamento de perfeição que nós entendemos no mundo, mas uma perfeição que tem algumas realidades vigentes que fazem você entender se você está ou não nessa maturidade. Amém? E aí tem uma definição. O que é a maturidade? Eu quero que você preste bem atenção nessa leitura que eu vou fazer, porque eu vou fazer bem devagar para você entender o que é a maturidade. Amém? O que é a maturidade? É a habilidade e a capacidade que um crente tem para aceitar diferentes opiniões, pontos de vista, personalidades, características, sem sentir-se ofendido nem inseguro. É a habilidade de receber críticas, sem desanimar nem deprimir-se. A maior prova da nossa maturidade é experimentada quando somos criticados e reagimos positivamente. Também é a capacidade de discernir, suportar
e assimilar críticas e ofensas sem que isso nos afete. Todo aquele que ocupa um lugar de liderança tem que aprender a receber críticas e ofensas e ainda assim continuar amando as pessoas que as fazem. Maturidade é a capacidade de receber críticas, é a capacidade de conviver com personalidades e opiniões diferentes, é a capacidade de entender que eu não concordo com tudo que você concorda, mas isso não me impede de te amar. É a capacidade de entender que eu não aprovo tudo que você faz, mas eu preciso trabalhar junto com você. Isso não é fácil, por isso que não é para todo mundo. É para aqueles que são maduros. E Deus deseja que nós venhamos crescer integralmente, amém? O que é isso? Todo crente deve crescer de maneira integral, já que nos últimos tempos temos visto crentes desequilibrados. Todo crente deve crescer em algumas áreas que você precisa crescer, amém? Se você quiser anotar, esses são pontos importantes. Você e eu, nós precisamos crescer como adorador. Precisamos crescer como? É a pessoa que chegou a ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, como diz em João 4. É aquela pessoa que não precisa mais o pastor estar reclamando ela para adorar. É aquela pessoa que adorar para ela já é uma coisa natural. Ela não precisa de um animador ou de um instrutor para ela adorar. Ela chega na igreja e ela já sabe que, não só na igreja, não é verdade? Ela sabe que ela tem que ter uma vida de adoração, porque o verdadeiro adorador, ele é o adorador 24 horas. Você pode adorar a Deus sem cantar. Você pode adorar a Deus sem falar uma palavra de expressão, de louvor. Como é isso, pastor? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3 também. Colossenses, capítulo de número 3. Eu quero ensinar para você uma forma de adoração que muitos de nós não praticamos. Mas se praticarmos, estaremos expressando a Deus adoração, mesmo sem estar na igreja, não importa onde nós estivermos, amém? Colossenses capítulo 3, versículo de número 17. Diz assim: tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus. Essa é uma forma de adoração. Tudo que eu fizer, tudo que eu for fazer, eu fazer como se eu estivesse fazendo para Jesus. E aí se aplica tudo. Se aplica o serviço que você trabalha, os comandos que a sua mãe lhe dá, né? Os comandos que o seu pastor te dá, que as pessoas que te lideram te dão, e as coisas que você faz. Então, na nossa vida espiritual, nós precisamos crescer como adoradores. Amém? Não precisar que ninguém fique cobrando que a gente adore. Vamos lá, igreja, adora a Deus. A gente ainda fala isso porque a gente entende que tem muita gente que não cresceu ainda. Mas Deus deseja que nós venhamos crescer como adoradores, amém? Que nós não precisemos que ninguém fique nos motivando a adorar, mas que a nossa adoração seja um entendimento de que somos adoradores e precisamos fazer isso, porque isso gera em nós o caráter de Jesus, amém? Precisamos crescer com a nossa vida devocional de uma forma profunda. E é isso. Chegando a desenvolver a disciplina e a perseverança no estudo da palavra e da adoração. É ter uma vida disciplinada em relação à sua vida com Deus. Que você não precise ser cobrado por ninguém para estar lendo a Bíblia. Que você não precise ser cobrado por ninguém para estar orando. É aquela pessoa que já aprendeu a arrumar a casa. Casa, pastor, a casa espiritual. Ela não precisa que ninguém diga para ela assim: fulano, e aí, já orou hoje? Enquanto você ouvir essa expressão, é um sinal de que você ainda não cresceu. E aí, fulano, leu a Bíblia hoje? É sinal de que você ainda não cresceu. Ninguém precisa dar comandos para quem é responsável. A gente só dá comandos para quem é irresponsável. As pessoas responsáveis, elas são obedientes, elas respondem. A palavra responsável já está falando, é alguém que responde se precisar ninguém perguntar. Ela está respondendo aquilo que lhe foi entregue. É uma pessoa responsável. Então, no processo de crescimento espiritual, alguém que já está vivendo em maturidade é aquela pessoa que ele não se esquece de ler a Bíblia, ele não se esquece de orar, porque não tem mais como. Não tem mais como ele se esquecer, já faz parte da vida dele.
Então, alguém que já cresceu na sua vida devocional de uma forma profunda, alguém com uma vida conectada ao corpo de Jesus, que chega a ter comunhão com os irmãos e também chega a servir a Deus com seus talentos, com os seus dons e com o seu dinheiro. É alguém que está entregue totalmente ao Senhor. Se o Senhor precisar dos talentos, ele vai servir a Deus com os talentos. Se o Senhor precisar dos dons, ele vai servir o Senhor com os. E se o Senhor precisar do dinheiro, ele também não tem esse apego, não tem essa questão de falar para quê, como é, onde é que vão investir. É uma pessoa que já tem clareza de que ela é do Senhor e que tudo que ela tem é por causa do Senhor e não tem nada que ela possua que não tenha vindo do Senhor. Então, alguém que já amadureceu nessa área. Outra parte é alguém que tem uma vida como uma testemunha viva de Jesus. Aquele que aonde for, aonde estiver, com quem estiver, é um verdadeiro ganhador de almas. É alguém que não tem vergonha de testemunhar de Jesus. É alguém que não tem vergonha de manifestar o caráter de filho de Deus, né? Não é uma pessoa que está enquadrada na palavra onde Jesus assim, se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar de você diante do meu Pai. Então a gente sabe que quando alguém é novo na fé, uma das coisas que a pessoa mais tem dificuldade é assumir que realmente agora ele é um crente. Tem gente que esconde a Bíblia, né? Ou compra uma Bíblia bem pequena, para que ninguém veja ele saindo de casa com a Bíblia. Então são características de uma pessoa que ainda não amadureceu. Então dentro desse entendimento a gente quer falar nessa manhã, né? E aí tem uma pergunta que é interessante, né? Por que alguns crentes não crescem espiritualmente? Por que algumas pessoas passam muito tempo sendo cristãs ou, entre aspas, se dizendo cristãs e elas não crescem espiritualmente? Passa 1 ano, 2 anos, você encontra aquela pessoa e ela tem o mesmo padrão de vida, o mesmo comportamento e ela não cresce. Então eu quero citar algumas coisas que são impedimentos do crescimento espiritual, amém? Uma delas é a falta de uma boa palavra de Deus. Então se a pessoa ela não recebe um alimento puro, se ela não recebe um alimento forte, ela vai ficar desnutrida. E tem um monte de crente desnutrido por aí. Já viu uma pessoa saudável, uma pessoa desnutrida? Você pega uma pessoa de 6 anos de idade e uma de 6 também, mas uma saudável e uma desnutrida. Às vezes ela não cresce, né? O físico dela não demonstra que ela tem aquela idade. Por quê? Porque ela não tem se alimentado direito, não tem recebido uma boa palavra. Estava conversando com os meninos lá em Vitória da Conquista essa semana e eu estava repetindo para eles a pregação que eu preguei domingo de manhã. Quem estava aqui domingo de manhã? Falando de sofrimento. E ele falou, rapaz, eu queria estar lá para ouvir isso no dia que você pregou. A gente sabe que repetindo nunca é da mesma forma, né? Ele falou assim, aquele povo vai ter que crescer na marra, porque o tanto de feijoada que você está dando para eles, não tem como não crescer. Eu falei, é o jeito, né? A gente só dá aquilo que tem. Então, uma boa palavra, ou seja, uma palavra que não produz em você simplesmente uma reação de empolgação, mas que ela gere em você o desejo de mudar de vida. Não é uma palavra que vai amaciar, acariciar o seu ego, mas é uma palavra que vai gerar em você algumas reações que vão te despertar para crescer, amém? Então uma boa palavra, a falta de uma boa palavra, em muitos lugares não há isso. Uma palavra que venha gerar vida, né? Outra coisa é instabilidade para estabelecer um fundamento, pois não permanecem em um só lugar por um longo tempo e se mudam de igreja, o que não lhes permite crescer. São pessoas que ela fica de igreja em igreja. Ela chega aqui na igreja e ela fica um tempo e de repente ela não concordou muito com aquilo que ela ouviu. Aí ela passa um tempo, vai para outra igreja, aí ela passa a vida inteira dela pulando de galho em galho. E aí você encontra essa pessoa, daqui a 10 anos ela nunca cresceu espiritualmente. Aqui nós já, depois que chegamos para aqui, nós já recebemos alguns casos assim, né? De pessoas que chegaram todas empolgadas. Pastor, eu quero ficar aqui, porque Deus mandou eu ficar aqui. Falei, meu irmão, Deus não falou nada comigo, não. Mas Deus falou para eu ficar aqui. Eu falei, olha, aqui a regra é assim, assim, assim. Se você quiser ficar, e não ficaram.
Porque são pessoas que já têm vindo de outros lugares por não se submeterem à autoridade, por não se colocarem debaixo de uma liderança. São pessoas que estão acostumadas a viver um cristianismo não de liberdade, mas de libertinagem, né? Eu faço o que eu quero e pastor nenhum pode se meter na minha vida. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero. E a gente sabe que não é dessa forma que a coisa funciona. Amém? Então são pessoas que ficam de galho em galho. Um dia está aqui, outro dia está lá e acabam não crescendo. Outro é, rebelam-se contra o tratamento do Senhor, murmurando e queixando-se contra Deus. Todo murmurador atrasa o processo de crescimento. São pessoas que se queixam, que reclamam, né, que rebelam-se. Às vezes se rebelam com palavras, ou às vezes se rebelam com um comportamento que demonstra rebeldia. E a rebeldia é comparado na Bíblia com o pecado de feitiçaria. Como é que Deus vê um rebelde? Igual Deus vê aquele que está nesse momento arriando um trabalho de macumba ali na encruzilhada. Todas as vezes que você é rebelde, que você assume uma postura de rebeldia, é como se você estivesse fazendo uma macumba, matando uma galinha preta, um bode, e levando lá na encruzilhada com farofa e dando para os demônios. A Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Então como é que Deus vê o rebelde? Como um feiticeiro. E o problema da rebeldia é que muitas vezes ela é uma rebeldia manifesta. Essa é mais fácil de tratar. Não é verdade? Quando você sabe que a pessoa já é rebelde, que ela já demonstra mesmo, a gente já sabe como é que pega mais pesado, como é que ajusta. O problema é quando a rebeldia ela é interna. É aquela pessoa que está sorrindo para o líder, mas o coração é rebelde. O líder fala, faz isso, a ela, amém. Mas dentro dela ela fala, pastor, essa pastora. Esse tipo de rebelde, ele é o pior, porque você, se Deus não revelar, né, para o pastor nunca vai saber. Quer dizer, pode saber sim um dia, né? Eu me lembro de uma situação dessas que eu passei sendo pastor. Eu fui ser pastor em igreja, na época eu tinha 17 anos, não era casado ainda com a pastora Rosa. E eu fui ser pastor na igreja. Nós começamos o trabalho lá, na verdade. Começamos com 2 pessoas e em menos de 3 meses já estávamos com mais de 200. E foi um trabalho explosivo, de muitos milagres. E veio uma missionária ficar comigo logo no começo do trabalho. Essa mulher, ela era a honra personalizada na minha frente. Meu pastor para lá, meu pastor para cá. Pastor, sou homem de Deus, tal. Mas por trás, ela me enfiava a faca com gosto. Ela não aceitava o fato de que eu, mais novo que ela, fosse pastor dela. Ela já era uma mulher experiente, muitos anos de cristã. Então ela não aceitava o fato de que um menino de 17 anos fosse pastor dela. Mas na minha frente era a honra em pessoa. Meu pastor. Aí eu me lembro que na casa que a gente ficava hospedado, tinha uma garota que era filha da irmã, e a igreja começou lá nessa casa. E essa garota era a única da casa que ainda não era crente, mas ela tinha tanto amor por mim, porque eu tratava a mãe dela como minha mãe e tratava ela como minha irmã. E um dia ela estava na mesa assim sentada, e o interessante é que o que me chamou mais a atenção é que a mãe dela, que tinha um grande respeito por mim, sabia de tudo, nunca me falou. A irmã dela, que também tinha um grande respeito por mim, sabia de tudo, nunca me falou. E eu quero dizer que tem coisas que Deus não vai revelar para o líder. Tem que ser os da casa de Cloé que tem que falar. Os da casa de quem, pastor? De Cloé. Onde é que está isso? 1 Coríntios capítulo 1. Paulo diz assim, olha, os da casa de Cloé me informaram que entre vocês... Não foi Deus que revelou para Paulo. Foi aqueles que confiavam em Paulo que falaram. E aí eu estava na mesa assim, sentado, né, ao redor da mesa, junto com eles, jantando. E essa garota olhava para mim assim, né, aqui não é crente, ela falou, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, diga. O que é moleque? Aí eu, moleque? Sim, o que é um moleque? Aí o moleque é alguém que não tem responsabilidade, que não leva nada a sério, tal. O senhor se considera um moleque? Eu falei, não. Ela falou, pois é, a irmã fulana é a forma que ela lhe trata. E a mãe, menina, você quer? Não, mãe, a senhora também é falsa. Porque a senhora diz que gosta dele, mas não fala para ele. Pois é, ela diz que o senhor é moleque. Aquele moleque, é assim que ela fala com o senhor. Por isso que eu não vou para essa igreja. Ela está lá assim com o senhor e fica lhe chamando de moleque por trás.
Eu ouvi aquilo e eu saí dali indignado. Saí dali chateado, porque eu acreditava muito naquela pessoa. Confiava muito nela, né? No começo da fé, eu não tinha aprendido ainda a não gerar expectativa. Tinha gerado muita expectativa em torno daquela mulher. E eu cheguei lá na igreja, nessa época eu dormia na igreja, eu chorei muito. E eu não sabia o que orar. Eu nunca tinha enfrentado uma situação dessa. Mas eu lembrei do que Jesus falou, que se alguém falar mal de você, você deve abençoar essa pessoa. Era a única coisa que eu sabia que eu deveria fazer, né? Aquilo que eu falei na quarta-feira, né? O que é que a palavra diz sobre isso? A palavra me manda abençoar. E eu cheguei e falei, Senhor, eu estou muito chateado com ela, mas eu não quero nada, eu só quero que o Senhor abençoe ela. Eu abençoo a vida dela. No outro dia, a mulher torceu o pé em casa. Foi parar no hospital. E eu fiquei assim meio... Falei, meu Deus, eu não queria que isso acontecesse. E quando ela chegou do hospital, eu fui visitá-la. E ela estava lá e o médico falou 90 dias sem andar. 90 dias sem ir à igreja. A igreja começou a crescer e ela não participava mais, porque ela não tinha como ir. E o que aconteceu? Depois dos 90 dias, o médico falou, mais 90. O osso não voltava para o lugar de jeito nenhum. Engessava e o osso não voltava para o lugar. Aí um dia eu estava no processo do segundo 90, né? Eu ia levar ceia para ela, toda a ceia. Eu ia orar por ela todo dia. No processo dos outros 90 dias, eu estava um dia orando, o Espírito Santo falou comigo, vai lá que eu vou curar ela agora. E eu fui lá e falei, olha irmã, vim aqui hoje porque Deus falou que vai te curar. Aí eu coloquei a mão no tornozelo dela, quando eu orei o osso fez, tá! Voltou para o lugar, ela foi curada. Aí ela abriu o coração, confessou, pediu perdão, perdoei. Mas ela ficou tão envergonhada que não ficou mais na igreja. Então quando a rebeldia ela é manifesta, fica fácil de tratar. Agora quando é algo oculto no coração, né? É um problema, sabe por quê? Porque pessoas que têm esse problema, elas disseminam em outras pessoas. Rebelde só atrai rebelde, obediente só atrai. Você vai atrair aquilo que você é. Se você for rebelde, você vai ter muitos parceiros rebeldes. Mas se você for obediente, né? Eu me lembro de um caso de um rapaz aqui de Vitória da Conquista, o médico que veio trabalhar aqui com a gente no dia do Esperança Fest. Ele estava chegando para a igreja no primeiro amor e aí tinha um dos obreiros da igreja que estava zangado com o pastor. E foi lá falar mal do pastor para ele. Aí ele falou assim, olha fulano, para você entender o nível de amor que eu tenho pelo meu pastor. O médico falou isso. Se tiver uma lama aqui, o meu pastor precisar passar, para ele não sujar os pés, eu deito para ele passar por cima de mim. E eu quero dizer uma coisa para você, quando eu cheguei na igreja, você era a minha referência de obediência. Mas agora eu estou vendo que você não vale nada. E outra, não venha mais na minha casa. Cortou a rebeldia pela raiz. Porque quem é rebelde, mas quem é obediente não admite. Então uma das coisas que impede a pessoa a crescer é o quê? Rebeldia. Outra coisa, falta de diligência. O que é isso, pastor? Não colocam as coisas de Deus em primeiro lugar e não se esforçam. São pessoas que não colocam as coisas de Deus em primeiro lugar. As coisas de Deus na vida dela é uma sobra. Então pessoas assim não crescem. As coisas do Senhor têm que estar em primeiro. E aí eu aprendi uma coisa bem cedo quando eu me converti. Se é para Deus, tem que ser bem feito. Senão é melhor não fazer. Então, são essas algumas razões, né? E dentro desse processo de crescimento espiritual, a Bíblia, a nossa Bíblia, ela é traduzida em português, ela coloca todas as palavras no mesmo contexto. Mas existe no idioma grego algumas palavras para descrever a palavra filho. E cada palavra se descreve o nível de crescimento de cada filho. Ou seja, dentro do idioma grego, cada palavra, quando nós vemos na Bíblia aparecendo a palavra filho, ela está se dirigindo a uma idade da pessoa. E existe pelo menos no Novo Testamento 5 tipos de filhos. E nós conseguimos identificar, você e eu se enquadram em um desses 5. Eu não sei qual é você, mas quando você começar a ouvir as características, você vai falar, ixi, eu sou isso aí. Então a gente vai falar desses 5 tipos de filho, amém? E o primeiro tipo de filho é o filho néfio. Essa palavra é uma palavra grega. Como é que se escreve isso, pastor? Se você quer anotar, se escreve N-E-P-I-O. N-E-P-I-O. Então é o filho néfio.
Qual é a definição para ele? Gálatas capítulo 4, versículo 6, fala desse tipo de filho. 1 Coríntios 3, 1. É o filho bebê, que é imaturo. É alguém imaturo, infantil em suas conversas, atitudes e ações. Alguém emocionalmente movido e agitado pelas circunstâncias. Ele anda em círculo e não tem nada consistente para falar. Na vida natural, a idade do néfio vai de 0 a 2 anos, e na vida espiritual também. Quais são as características de um filho néfio ou de uma pessoa que ainda é criança em Cristo? Quais são as características? Se ofende facilmente e é suscetível a tudo. João 6,61 é a referência. João 6, versículo 61, fala disso, né? É uma pessoa que se ofende com qualquer coisa. Qualquer coisa magoou. Não gostei. Fala, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Fala dos discípulos que deixaram Jesus quando ele deu aquela palavra sobre o pão, né? Então é uma pessoa que se ofende facilmente com tudo. Você falou com ela, ela se ofende. Outra característica é facilmente enganada pelas falsas doutrinas. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz que há muitas pessoas que são meninos levados por todo o vento de doutrina. Efésios 4, 14. Então é uma pessoa que ela não tem conhecimento da palavra. Então chega lá na casa dela uma pessoa de uma seita religiosa e diz para ela: olha, isso aqui é assim. Você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso. E a pessoa aí vai lá, pega um texto da Bíblia isolado e mostra para ela que ela tem que fazer aquilo, mas ela não tem maturidade espiritual para discernir, e aí ela acredita que é verdade e acaba mudando. Ou senão diz: você não precisa mais ser dizimista, porque dízimo é uma coisa da antiga aliança. Então é uma pessoa facilmente influenciada por doutrinas falsas. Outra característica é alguém que fala, pensa e julga como um bebê. Não tem sabedoria e não tem nenhum discernimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, se você quiser abrir. 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então quem está nessa fase é como uma criança que está na fase oral. Já viram a criança quando está na fase oral, que é nesse período dos 0 aos 2 anos, tudo que ela pega, ela põe onde? Na boca, né, assim? Eu me lembro quando o Rayane tinha essa idade, ela colocou uma barata na boca e comeu. Uma barata. Então a pessoa que está nessa fase é aquela pessoa que ela não tem discernimento. Tudo que dizem para ela, ela acredita. Se eu falo alguma coisa para ela, ela fala: é mesmo? Ela acredita em tudo. Ela é facilmente influenciada, né? É a etapa em que tanto natural como espiritual é preciso cuidar mais atentamente e dar alimento sólido. É uma fase em que tudo o que encontro levo à boca. Na etapa do néfio, nunca é possível dar-lhes autoridade, nem responsabilidade. Pessoas nessa fase, elas não têm condições de liderar. Elas não têm condições de exercer nada na igreja. Por isso que a gente está limpando, né? Tirando um monte de gente das equipes aí. Porque são filhos néfios. Tem um monte de gente que já saiu, tem um monte de gente que vai sair. Por quê, pastor? Porque, biblicamente falando, não tem condições de estar exercendo o ministério. Alguém manda uma criança de 2 anos de idade tomar conta de uma coisa valorosa? Não. Então essa característica de filho é aquele filho que qualquer coisa que fala para ela se ofende, fica chateado, fala para ele, fica zangado. E são pessoas que precisam se deixar cuidar, senão elas nunca saem dessa fase. Aí vem o segundo tipo de filho, se você quiser anotar, que é o pai John. Como é que se escreve isso, pastor? Você escreve pai e depois junto, tudo junto, D-I-O-N. É uma palavra grega também, pai John. Quem é esse tipo de filho? É aquele filho que é imaturo. E é uma fase em que se destaca a sua própria vontade. Quando quer fazer alguma coisa e não se faz da sua maneira, ele grita, chora, faz calundu, dá socos. Também no sentido espiritual, quando um pai de honra pede ou sugere algo
E não se faz dessa maneira, ele se queixa, murmura, critica e machuca os outros. É aquela pessoa que ela diz assim, tem que ser feito desse jeito aqui. Porque Deus me deu a ideia, e a ideia foi assim que Deus me deu, não pode mudar. É o tipo de pessoa que a vontade dela está acima da vontade de Deus. Pessoas nessa fase, elas costumam trazer lindos projetos, né, para o pastor. Pastor, porque Deus me deu essa ideia para nós fazermos isso aqui, pastor. Olha assim, não, amado, nós vamos orar. Aí ela fica zangada, ele fica chateado. Ah, pastor, não aprova nada que eu faço. Você diz assim, você vai fazer, mas você não vai fazer sozinho. Você vai fazer com mais um fulano, vai lhe ajudar. Deus deu a ideia para mim. Não foi para fazer com fulano. Então são pessoas que são partidárias. Ela acha que a coisa só funciona se ela fizer sozinha, se ela estiver na frente, né? Então, tem algumas características de um pai de honra, né, que é a criança em Cristo. Quais são? É egoísta. Deseja toda a atenção e prioridade para ela. Então, se ela está numa equipe, numa célula, discipulado, o líder tem que dar atenção só para ela. E se ela percebe, ou ele percebe que o líder está dando mais atenção para outro do que para ela, fica de bico. Porque fulano só gosta de fulano. Não gosta de mim. Ele não sabe compartilhar as coisas. Porque meu líder agora só quer ficar com fulano. É uma pessoa egoísta. Uma criança. E isso impede a pessoa de crescer espiritualmente. Outra coisa, não pode controlar a língua e fala muito. É difícil controlar-se quando fala e não tem freio na língua. Tiago 3, versículo 2. Aquela pessoa que ela fala, e principalmente quando está com raiva. Vou falar mesmo, porque comigo é assim, eu falo, tal. Não manda recado, não. Se eu tiver a minha razão, até parece que tem razão, né? Ninguém tem razão de nada. A única razão que a gente tem é não ter razão. Então nessa fase a pessoa ela se acha, né, em direito de se defender, de falar e etc. E não controla a língua, né? Acaba falando muito. Outra coisa é de duplo ânimo. Anda por emoções, não por fé. Tiago capítulo 1, versículo 7 até o 8. É aquela pessoa que um dia está lá em cima, outro dia está lá. Tem dia que você encontra lá na igreja e fala, e aí fulano, como é que tá? Na fé, vamos tomar essa cidade para Jesus e tal. Outro dia você vê ela entrar na igreja com a cara fechada e emburrada. O que aconteceu, fulano? Nada não, está tudo bem. Deus está no controle. Uma pessoa inconstante, movida por emoções. No dia que ela está bem, ela consegue adorar. No dia que ela não está bem, ela não consegue. Vou para a igreja hoje não, porque hoje não estou bem com Deus. Uma pessoa movida por emoções. Outra característica, não se submete e não obedece às autoridades. Não aceitam supervisão, nem aceitam que lhes digam o que fazer. Não gostam de submeter-se a ninguém. E quando fazem, é de má vontade. Vou fazer, mas... São fases da vida espiritual. Enquanto você for assim, você ainda não chegou aonde Deus quer que você chegue. Então uma criança cheia de vontade, né, é na etapa do pai de honra, né, humanamente falando, é de 2 a 12 anos, onde mais se aprende, mais que em todo o resto da vida, né? E há 2 características que sobressaem na etapa pai de honra. Quais são as características? Se desperta a fome de aprender mais de Deus, nessa fase. Hebreus 5:13, né? A pessoa ela quer aprender mais de Deus. Então essas pessoas elas têm uma sede, eu quero mais de Deus. Se desperta a curiosidade. Alguns desejam crescer nos dons do Espírito Santo. Outros desejam conhecer a vontade de Deus. E há 2 coisas que é preciso ensinar nessa etapa para quem está nessa fase. Primeiro é a obediência. Submeter-se às autoridades, obedecendo-as. Então uma das coisas que tem que ensinar, obediência. Aí eu me lembro de uma conversa que eu estava tendo essa semana com a pastora lá em Conquista, ela contando de uma mulher que veio de outra igreja, e na igreja dela lá, ela gostava de mandar nos pastores. E aí ela ligava assim para a pastora, pastora, amanhã eu estou indo aí, viu? 2 horas. Como se a pastora tivesse a obrigação de ficar esperando ela 2 horas. Aí a pastora, não, amanhã eu não posso. Não pode? Não, não posso. Você vai vir semana que vem, dia tal hora. Aí ela não vinha, ficava zangada. Então, uma das primeiras coisas que a pessoa precisa aprender é obediência. A segunda, nessa fase, precisa aprender a servir. Servir como, pastor? Lavando banheiros,
diaconato, escola dominical. Em caso natural, perguntar para a mãe, né, se é um jovem, e aí fulano lava a louça, fulano limpa a casa, recolhe o lixo. Mas na igreja é um trato mais severo, né? Colocar para lavar banheiro, limpar a igreja de vez em quando. E ver como é que essa pessoa se comporta. O interessante é que eu já testei muita gente depois que eu cheguei aqui sem a pessoa perceber. E muita gente foi reprovada. Mas é uma coisa legal, você fala assim, ô fulano, faz isso aqui para mim. E a maioria das pessoas sempre fazem murmurando. É sinal de que ainda não estão aptas para fazer nada para Deus. Mas é interessante isso aqui, né? Colocar a pessoa para fazer algumas coisas assim que confronta o caráter dela. Nessa etapa não podemos lhe dar autoridade, mas sim podemos lhe dar responsabilidades. Sempre debaixo de uma supervisão. Ou seja, manda fazer e pergunta a alguém, pede para alguém observar e dizer assim, aí, como é que foi lá? Foi bem? É, pastor, deu certo, fez certinho. Murmurou muito? Aleluia, glória a Deus, está diminuindo. Mas é uma fase boa para a gente aprender, né? O terceiro tipo de filho que nós... Quero dizer para você que tudo isso está aqui na igreja, amém? O terceiro tipo de filho é o teknon. Como é que se escreve isso, pastor? T-E-K-N-O-N. Teknon. T-E-K-N-O-N. Significa uma criança que é adolescente. Corresponde à idade física dos 13 aos 19 anos de idade. Essa etapa é mais perigosa de todas, porque a rebeldia se manifesta com toda a sua força, tanto na vida natural como na vida espiritual. Geralmente quando a criança, quando o jovem chega nessa idade, né, física, ele já acha que sabe mais do que os pais. Nada, mãe, você é das antigas, né? Hoje o tempo é outro, né? A coisa passou, agora na nossa geração. E a Bíblia diz assim, passará os céus, mas a palavra do Senhor é a mesma. Pode mudar as modas, pode mudar as estações, pode mudar os tempos, pode mudar tudo, mas os princípios da palavra são inalteráveis. Então nessa fase de rebeldia, né, é a fase assim que o jovem já acha que sabe mais, né? Nessa fase aqui, isso é muito semelhante na igreja também. A pessoa nessa fase, ela acha que ela já sabe mais que o líder, do que o pastor. Eu já sei mais, pastor, sei que o pastor está falando, já sei, ó. Já estudei isso aí, então. São pessoas que se acham conhecedoras, né? Característica de um adolescente teknon na vida natural. Busca independência, já se acham dono do seu nariz, né? Já sei o que fazer, já sei ir e vir. Então comece a pagar suas contas também. Você não quer fazer já tudo sozinho, comece a pagar suas contas. E nessa fase a pessoa começa a se achar dona da verdade. Existem duas formas de corrigir isso. Conselho para os pais, amém? A primeira é tirando os prazeres. Tudo que é agradável vai cortando. E a segunda é multiplicando o trabalho. Varreu a casa, mesmo que estiver limpa, manda varrer de novo. As primeiras manifestações de rebeldia, estão ouvindo? A boca fala do que o coração está. Então a gente balança para ver onde é que estão escondidos os rebeldes, né? Manda limpar de novo. Manda dobrar a roupa. Não dobrou mal dobrado, aí balança, dobra de novo. Para a pessoa sentir que ela tem alguém sobre ela. É uma das formas. Por quê? É uma forma de quebrar a independência. Por quê? Porque isso, preste atenção, aquilo que a pessoa é em casa, ela será na igreja. Se ela não respeita o pai e a mãe que criaram ela a vida inteira, ela vai respeitar o pastor? Pela frente, por trás vai ser falsa. Por isso, eu sempre gosto de perguntar para os pais, como é que fulano está se comportando? Porque não adianta se comportar bem na igreja, se em casa não vale nada. E aí, como é que fica? Vai ter um negócio aí na escola, né? Que falaram que vai ter, como é o nome? RAI. E a gente vai mandar um representante para o RAI para saber como é que está todo mundo na escola. Por quê? Porque não adianta ser uma coisa na igreja e ser outra na escola. Todas as pessoas que foram reprovadas nessa matéria vão sair dos ministérios que estão exercendo nessa unidade. Principalmente as que tiverem comportamento ruim. Não tem condições de exercer. Se não é um testemunho na escola, está envergonhando o nome de Jesus, não está envergonhando o nome da esperança, porque a esperança não vale nada. Grandes porcaria é o nome da esperança. Grandes porcarias é o nome do pastor. O que conta é o nome de Jesus.
Eu não honro o nome da esperança, eu honro o nome de Jesus. O nome a gente pode mudar qualquer dia para outro nome aí. Isso aí é só uma questão logística. O que conta é o nome de Jesus. Então nessa fase, né, independência, né, acham que sabem tudo, querem governar o mundo. Isso é uma crise quando tem muitos irmãos dentro de casa, né? Um acha que sabe mais do que o outro, quer mandar no outro. E aí é uma coisa louca. Não querem responsabilidade, nem querem dar satisfações. Onde é que você estava? Estava ali. Ali aonde? E tudo isso não é só na vida física, é na vida da igreja também, né? Acontece muito. Foi para lá e o pastor sabe que foi porque alguém falou. Tem filhos que não pedem aos pais, eles avisam que estão saindo. Estou indo ali, viu, pai? Estou indo ali, viu, mãe? Não é assim, não. A pergunta é, posso ir? Deixa eu ir? Não é uma comunicação, é uma petição. Isso acontece, né? Também dentro da igreja. Não querem ser ensinados, começam a buscar sua própria identidade. Querem ser tratados como adultos. Já sei o que fazer, já sou... Se acha, né, experiente. E é interessante que isso não acontece só em casa, isso acontece também na igreja. Amém? Perceba que muitas dessas características também se aplicam na área espiritual. Característica de um filho tecnô na área espiritual, vamos falar agora, né? Se impressiona facilmente com tudo, o que seja atrativo aos olhos, rebelam-se quando são corrigidos e vão embora da igreja ou se ofendem. Mais não, vão embora. Põe as coisas naturais antes das espirituais, gostam mais, né, das coisas naturais. Seu tempo é dedicado mais às suas próprias coisas, esporte, lazer, trabalho, negócios, e as coisas do reino fica por último. Isso acontecia muito antigamente. Fulano não veio para a escola dominical, né? Quando tinha escola dominical, por quê? Não, fui para o baba. Às vezes o time dele vai jogar, ele não vem para a igreja porque vai assistir o jogo do time. São comportamentos que destroem o crescimento espiritual, né? Valorizam mais o carisma do que o caráter. Gostam mais dos dons e das manifestações sobrenaturais do que desenvolver uma relação com o Pai. Buscam mais as obras do que o autor das obras. Então aquela pessoa que ela não está nem aí se a pessoa é santa, se não é, ela quer ver Deus usar a pessoa, sabe? O fulano é uma bênção, coisa e tal. O que conta é se ela realmente é aquilo que diz que é. São suscetíveis ao orgulho e à rebeldia. Temos o exemplo de Miriam e Arão, né? O exemplo de Coré. Tem um espírito de independência, não gostam de trabalhar em equipe e sempre tem uma agenda pessoal debaixo do braço. Coloca em primeiro lugar a sua agenda, antes da agenda de Deus e a igreja onde se congregam. Então aquela pessoa que ela, não posso, pastor, porque eu tenho que fazer isso, é uma coisa supérflua. E não tem nada a ver com nada. Então muitos tecnons são nomeados como líderes. Alguns são nomeados como evangelistas, pastores, presbíteros, etc. Ferem os outros e depois terminam fracassando, porque ainda não estavam prontos para ser nomeados para essas funções. Muitos tecnons não estão buscando um lugar para se congregar e servir, mas estão buscando um lugar onde possam ser colocados numa posição de reconhecimento. Muitos tecnons usam a igreja local como um trampolim para fazer cumprir sua agenda pessoal. E são estes que dividem as igrejas. Muitos tecnó pensam que porque pregam bem, ensinam bem, expulsam demônios e curam enfermos, já estão prontos para o ministério. São assim, pessoas que elas, eu já prego bem, eu já oro, eu já canto bem, já faço isso. Então o pastor tem que me deixar fazer alguma coisa na igreja aí. Por que deixa Dejan e não me deixa eu? Então é uma característica de filho que existe dentro da igreja. E aqui em Esperança, particularmente, existe muita gente assim. Filho tecnó. Na verdade, a maioria da Esperança é tecnó. Se enquadra em tudo que eu falei aqui. É bom a gente saber disso, porque a gente já trata o tecnó como tecnó, né? E aí vem um quarto tipo de filho, que é o filho ruio. Como é que se escreve isso, pastor? H-U-I-O. Ruio. É alguém maduro. Um filho que está pronto para ser nomeado para uma posição. Destacado na igreja, alguém a quem se pode confiar autoridade e responsabilidade, né? Romanos 8, do 14 ao 16, fala sobre isso.
E aí, para entendermos isso, nós vamos entender a adoção do ponto de vista bíblico. Como é que funcionava? A adoção de hoje em dia é totalmente diferente da adoção que se praticava nos tempos bíblicos. Na sociedade de hoje, se vai a um orfanato ou a outro lugar de adoção e se adota uma pessoa, ou um menino ou uma menina. Mas lembre-se que essa criança que foi adotada por esses pais não tem o sangue, nem os genes desses pais. Simplesmente foi adotada na família. Não é esta a forma em que fomos adotados na família de Deus. Amém? Nascer de novo no Senhor significa que quando essa expressão aparece nas Escrituras, aparece com a palavra grega genal. Significa genérico ou gens. Em outras palavras, somos nascidos dos gens de Deus. Efésios 2, versículo 3. Enquanto uma vida natural, os filhos adotivos não têm o sangue, nem o gene de seus pais, na vida espiritual, sim, nós temos os genes de Deus. De acordo com o Senhor, quando fomos adotados na família de Deus, nossa natureza foi trocada, fomos nascidos dos genes dele, falamos essa semana. Houve uma mudança na nossa natureza, Deus tirou a natureza do inimigo e colocou a sua natureza, e dessa maneira nascemos na família de Deus. Amém? Como acontecia a adoção na antiguidade? O pai entregava seu filho a um tutor, o tutor lhe ensinava obediência e serviço, o filho era treinado em todas as áreas, especialmente na área da responsabilidade, em como está debaixo da autoridade. Quando o filho completava 19 anos, o tutor entregava o filho de volta ao pai. O pai fazia uma cerimônia diante de todos, e o pai dizia essas palavras: este é meu filho amado, em quem minha alma se alegra. Depois o pai dizia: agora, meu filho, posso confiar a você para administrar todos os meus negócios, te confio responsabilidade, autoridade, tiro o tutor e te coloco debaixo da minha cobertura. Jesus também passou por todas essas etapas de crescimento. Nessa etapa, Deus tira da supervisão o tutor e te coloca debaixo de uma cobertura ministerial. O fato de termos um chamado em nossas vidas não significa que já é a data ou o momento de Deus para nos enviar como filhos suyos. Ou seja, Deus, antes de te colocar no ministério, Ele vai colocar um tutor na sua vida. Amém? Que é um tutor, um líder, alguém que vai cuidar de você e que no momento que essa pessoa, direcionada pelo Espírito Santo, você está pronto, pode ir. Aí Deus vai começar a ti. Como podemos chegar a ser filhos suyos? A forma número 1 para que Deus colocar alguém em posição confiável e deixá-lo ir, é colocá-lo primeiro debaixo da autoridade de alguém para servir. Eu estava falando outro dia que muitas pessoas querem o manto da unção, mas não querem passar pelo processo do serviço. Aí eu estava brincando com um rapaz que estava falando assim para mim, né? Queria vir morar aqui em Darumeira. Ele falou: eu quero morar aí porque eu quero a unção profética que está na sua vida. Aí eu falei com ele: mas primeiro vai ter que deitar água nos pés do profeta. Aí ele falou: deito água, sabão, sabonete, o que for preciso. Mas eu quero essa unção. Porque quando a gente vê falar que Eliseu pegou o manto de Elias, a gente só gosta dessa parte, né? Elias subiu e jogou o manto para Eliseu. Mas, meu irmão, foram mais de 3 anos. Todos os dias ele lavando as mãos do profeta. Lavar as mãos ali significava servir ao profeta. E aí em 2 Reis 3, versículo 14, se eu não me engano, diz isso, que Eliseu é identificado, né? Ele não é identificado como o profeta Eliseu. Diz assim: olha, há um profeta em Israel, Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias. Então, muitas vezes nós queremos a unção que está sobre a pessoa, e aí a gente estava falando sobre os roubadores da unção. Tem pessoa que não busca, não adora, não faz nada, aí chega alguém ungido na igreja, ela vai lá e fala assim: transfere aí essa unção para a minha vida. Seria bom se fosse assim, né? Seria bom se fosse verdade, né? Aí a gente ficava em casa deitado, sem fazer nada, e ia atrás dos homens ungidos. Só era botar a mão e transferia. Não é assim que a coisa funciona. Não existe compartilhamento de unção sem caminhar junto. Deus só vai permitir que alguém libere da unção dele sobre sua vida, se há uma unção específica, se você se dispor a estar um tempo com essa pessoa na posição de servo. E às vezes a gente vê, né, alguém adorando, né? Ah, quando eu encontrar com fulano de tal, eu vou falar: põe a mão aqui na minha cabeça. E aí tem um profeta amigo meu lá de Conquista, e aí na época quando o Mike veio aqui em Conquista, Mike Shea, ele queria unção profética que estava na vida de Mike. Ele falou: ô Mike, eu queria que antes de você sair, se você colocasse a mão aqui. Mike falou: olha, querido, eu não coloco a mão assim não. A gente precisa se conhecer melhor, precisamos caminhar juntos, para depois a gente ver se eu tenho da parte de Deus uma direção para fazer isso. É séria a coisa. Josué, para receber a unção que estava sobre a vida de Moisés, passou épocas juntos, né? Então,
A forma número 1 de Deus é fazer isso, né? O exemplo de Josué, que preparou servindo Moisés, Timóteo se preparou servindo Paulo, Eliseu se preparou servindo Elias. O fato de termos um chamado e sermos usados por Deus não significa que Deus já vai nos confiar sua autoridade e responsabilidade. Por exemplo, Josué ganhou uma batalha quando Moisés estava no monte. Também foi um dos que trouxe um bom relatório. No entanto, o fato de ser guerreiro e ter uma grande fé não o qualificou para, nesse momento, caminhar sozinho no ministério. Tem pessoas que acham que fizeram um grande feito, realizaram uma grande obra, já estão prontos, né? Você viu, pastor? Depois que eu liderei aquela grupo da igreja, o grupo nunca mais foi o mesmo. Então, Davi venceu Golias e depois foi ungido como rei, mas ainda não estava preparado para ser um líder e teve que esperar 13 anos até chegar a ser o rei. Davi foi ungido e levou 13 anos para sentar no trono. O que nos torna uios ou maduros? Primeiro, conhecer os caminhos de Deus e conhecê-lo intimamente. Desenvolver o caráter de Cristo, aprender a perdoar quando nos ofendem, ter um coração pronto para servir, esperar em Deus, etc. Quando desenvolvemos essas coisas, estamos prontos para que nos confiem qualquer responsabilidade que Deus queira nos dar, ou seja, conhecer os caminhos de Deus, né? Conhecê-lo intimamente, assumir o seu caráter. E aí tem algumas características do filho úlio ou filho maduro. Quais são? Primeiro, ele ouve e obedece à voz de Deus. Todo filho maduro sabe ouvir a voz de Deus e também obedece essa voz, no que Deus lhe peça que faça. O filho maduro sabe reconhecer a voz do inimigo, a voz da sua consciência e a voz do Espírito Santo. É alguém que já aprendeu a ouvir a voz de Deus, não é aquela pessoa que quando Deus fala com ela, ela fala: será que é Deus que está falando? Sei não, essa voz aí não parece muito a de Deus não. Então é alguém que já sabe quando Deus está falando com ele. Sim, Senhor, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Eu vou te obedecer. Não tem mais aquela coisa, né, de ficar questionando, né? Outro ponto é estar morto para os elogios e para as críticas. Um filho maduro sabe dar a glória a Deus quando tem que dar e também sabe receber críticas sem devolvê-las com maldade àqueles que o criticaram. E ao contrário, os abençoa. É alguém que, se ela fizer um trabalho bom e alguém dizer assim, parabéns, ela se comporta normal, como se não tivesse feito nada demais. Mas se alguém também chegar e falar assim, poxa, que negócio feio aquilo que você fez, hein? Ela não sai dali. Deu o meu melhor e fulano não reconheceu isso. É uma pessoa que está acima das críticas e dos elogios. Não gostei do que você fez, foi muito feio. A habilidade de fazer isso é porque o filho úlio é de condição humilde. O que é humildade? Humildade é a capacidade de transferir a glória. É saber que somos quem somos e aceitar isso sem depressão ou orgulho. É ter o poder sob controle. Por quê? Porque o orgulho geralmente é a evidência de se ter um autoconceito alto ou baixo demais de si mesmo. O filho úlio atua de tal maneira que nem as circunstâncias, nem o que dizem as pessoas, seja bom ou mal, não o controlam. Ele não é um escravo da opinião dos outros. Tem muita gente na igreja que é escravo da opinião dos outros. Eu não vou fazer não, porque toda vez que eu faço, fulano fica falando. Então são pessoas que são escravos da opinião dos outros. Quem é o crente que recebe a revelação direta de Deus? Né? A revelação direta de Deus é uma característica do filho úlio. É aquele crente a quem Deus lhe revela a sua palavra diretamente. Em outras palavras, se cumpre nele o ciclo de revelação que compreende descobrir as verdades de Deus, entendê-las com nossa mente e saber comunicá-las aos outros. Todo filho úlio recebe 5 tipos de conhecimento. Qual é, pastor? Conhecimento de Deus. Ele sabe quem é Deus, ele não tem mais dúvida. Conhecimento da palavra de Deus. Ele sabe sobre a Bíblia. Conhecimento das pessoas. Ele sabe discernir quem é quem. Conhecimento do seu chamado, não é mais alguém que fala, vem cá, eu sou o quê? Será que eu sou pastor? Será que eu sou aquilo? Tal. Inspiração, né? Conhecimento da mensagem do seu chamado, né? O que eu fui chamado para fazer? Eu fui chamado para ser profeta, eu fui chamado para quê? Outra característica de um filho úlio, perdoa facilmente. A falta de perdão é um direito legal que damos ao inimigo para que possa atacar nossas vidas. E o filho úlio não se dá esse luxo. Antes, perdoa com facilidade e o perdão é o seu estilo de vida.
Então alguém que já não tem mais aquela coisa, né, para perdoar, ele libera o coração, né? Outra característica, ele estima as coisas naturais e materiais com superficialidade. Deus deseja que todos os seus filhos tenham coisas materiais em abundância, mas elas não devem converter-se em nossa segurança ou ídolo. Todas as coisas são secundárias. Jesus deve ser nossa segurança, amém? É alguém que sabe que tudo que ela tem foi porque Deus deu. E que não é dela, é de quem? De Deus. Sabe trabalhar em equipe. Ninguém é indispensável no corpo de Cristo. No entanto, Deus necessita de todos. Crer-se indispensável traz orgulho e soberba, né? Nenhum de nós é insubstituível. Nós fomos chamados para trabalhar em equipe, né? Por que sabe trabalhar em equipe? Porque não existe temor de perder a posição. Tem pessoas que morrem de medo que o pastor tome a posição dela, né? E aí trabalhar com um pastor como eu é muito difícil, porque eu não estou nem aí, eu tiro mesmo. Já para ver a reação, né? Deixa eu ver como é que fulano vai reagir. Às vezes eu faço de propósito. Por quê? Porque tem uma característica na criança, né? Tirou o pirulito da calundu. Não é assim? Então a pessoa que ela sabe, assim, olha, mesmo se eu não estiver liderando, eu vou estar trabalhando na equipe. Porque eu sei trabalhar em equipe, né? Reconhece que os outros também têm dons. E não buscam ser reconhecidos por aquilo que fazem. Outra característica de um filho útil é transparente. A transparência é uma combinação de virtudes que formam o caráter de uma pessoa. As virtudes que envolvem uma pessoa quando ela é transparente são integridade, ela é o mesmo em público ou em particular. Ela é a mesma pessoa que na igreja, ela é em casa. A mesma pessoa que ela é quando o pastor está olhando, ela é quando o pastor não está olhando. O amor dessa pessoa é um amor incondicional. A sinceridade, que vem da palavra grega elikreneia, que significa jogando à luz do sol e encontrando sem falhas, ou tirando a máscara. Coragem é a habilidade de confrontar o perigo e as dificuldades com firmeza e sem medo. O fundamento da transparência tem como base uma pessoa que caminha guiada por princípios. Algo transparente é algo translúcido, que nós podemos ver através dele, da frente para trás e vice-versa. De qualquer ângulo que olhemos, sempre veremos a mesma coisa. A transparência opera em diferentes dimensões. Para com Deus, Deus está presente em tudo que fazemos e dizemos. Para conosco mesmo, dar-nos conhecer tal como somos, com nossos defeitos e qualidades. Para com o nosso lar, o tratamento com nossa família deve ser excelente. Para com o mundo, nosso bom comportamento para com os que não são convertidos deve ser irrepreensível. Todo crente útil é transparente em todas as coisas que faz e não anda por emoções, mas anda por convicções. O mundo não tem princípios bíblicos. Por exemplo, fizeram uma pesquisa em um programa no dia em que a América falou a verdade. Que coisas as pessoas seriam capazes de fazer por 10 milhões de dólares? Foi uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos. Responderam o seguinte: 25% disseram que abandonariam sua família por 10 milhões de dólares. 25% disseram que abandonariam a igreja. 23% se tornariam prostitutas. 16% deixariam seus casamentos. 7% disseram que matariam um estranho por 10 milhões de dólares. 6% disseram que mudariam de raça por 10 milhões de dólares. 4% disseram que mudariam de sexo por 10 milhões de dólares. E 3% disseram que dariam seus filhos para serem adotados por outros por 10 milhões de dólares. Por que as pessoas não são transparentes? Por temor de ser confrontados com os outros. Temor de que nós o rejeitemos. Creio que se disserem a verdade, as outras pessoas deixarão de amá-los. Consequências de não ser transparente. Mentir. Toda pessoa que não é transparente, ela, para não ferir alguém, para não perder uma amizade, ela mente. Feridas. Guardam feridas e acumulam falta de perdão no seu interior. Insegurança. Temor. Por desconhecer a reação dos demais com as suas atitudes, então elas são temerosas, né? Tem medo, né, de ofender as pessoas, e aí vivem mais para agradar os outros do que para agradar a Deus. Lembre-se de que somos transparentes. Se somos transparentes e atuamos com amor, sinceridade, integridade e coragem, Deus irá nos resplandecer sempre e vai nos respaldar em tudo que fizermos, porque a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Amém? O filho útil é paciente. Paciência não significa sentar-se com as mãos cruzadas e suportar as coisas.
A paciência e a longanimidade são sinônimas. O que é paciência? Paciência é manter o ânimo constante quando enfrentamos provas. É aceitar com valentia e coragem o que a vida e as pessoas nos façam. É a habilidade e a coragem de suportar as coisas sem chegar ao desespero. O que é longanimidade? É a grandeza e a consistência de ânimo nas adversidades. É a habilidade de permitir que as outras pessoas falhem e sejam diferentes. A pessoa que é impaciente com as fraquezas dos outros será um mau líder. Sempre temos que dar espaço para as pessoas e prová-las. Não existe ninguém perfeito. Amém? E a última característica de filho, para nós terminarmos, que é o filho pater. Como é que se escreve isso, pastor? P-A-T-E-R. Pater. Que significa pai. Este é o nível mais alto da maturidade, quando se chega a ser pai e mãe no Senhor. Essa etapa da sabedoria somente chega quando caminhamos com Deus. Ninguém pode chegar a ser um pai no Senhor de um dia para o outro. Quais são as características de um pai e uma mãe espiritual? Um grande desejo de reproduzir-se em outros. Chegou ao nível de ser um mentor. Um mentor é uma pessoa que tem ido onde você ainda não foi, alguém que já fez coisas que você ainda não fez e alguém que tem virtudes que você ainda não tem. Tem um coração de pai. A razão por que há tantos ministros sem um coração paternal é porque eles saltaram algumas etapas do crescimento como Deus planejou e depois terminaram maltratando as ovelhas. Qual é a atitude de um coração de pai? Corrige e disciplina, restaura, nutre, protege e alimenta. Como crescer e passar de uma etapa de crescimento a outra etapa maior? Toda mudança durante o crescimento espiritual é bem dolorosa e requer de nós compromisso e negar o eu. Colocar diligência no que devemos fazer. O que acontece se alguém diz, eu não quero crescer? Ou se alguém diz, não vou ser diligente? Deus nunca o deixará ir, nunca lhe confiará sua autoridade nem responsabilidade. O crescimento é dado por Deus, não pelos homens. Amém? O homem pode te ajudar, mas é Deus quem dá o crescimento. Deus usa diferentes agentes para nos levar a etapas mais elevadas da maturidade. Uma delas é a palavra de Deus, outras é o tratamento de Deus e o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai gerar em nós revelação, o trato de Deus vai gerar em nós transformação. Amém? E dentro de cada uma dessas características, o seu alvo, né? Se você hoje é um filho néfio, se você hoje é um filho paideon, tecnon, um uio, o alvo é que nós sejamos filhos páteres, amém? Que todos nós um dia possamos ter condições de ser pais espirituais de alguém. O tempo é curto para a gente falar detalhadamente mais coisas, mas se você quiser ouvir isso de novo depois, quantos gostaram? Você pode pegar, porque a gente está gravando. Você traz uma mídia virgem, a gente faz um CD, você vai ficar ouvindo até você aprender. Amém? Vamos ficar de pé? Essa ministração é uma das ministrações do Radicais. Nós vamos ministrar o Radicais em Salvador. Terceiro final de semana. Se alguém quiser ir, já me procura. Vai ser em Salvador. O custo mais ou menos R$300. Então, se você quiser ir, você já se programa para ir. Incluindo passagens, hospedagem, tudo. Acho que fica isso aí, né? Não tenho certeza. Passagem de ida e volta vai dar R$120. Eu não sei quanto que é lá. Não me passaram ainda o valor do encontro. Mas vai ficar em torno de R$200 a R$250 para participar do encontro total. Radicais nível 2 lá em Salvador. 3 dias. Final de semana, sexta, sábado e domingo. Pela manhã. Só que nós só saímos de lá domingo à noite. Porque não tem como voltar domingo pela manhã. E como eu vou ficar para pregar à noite, se vocês forem, vão ficar comigo para a gente ministrar lá. Então, se você quiser ir, esse programa para ir, vai ser bênção, Radicais.